vou fazer a impressão do OBM. Vou precisar de um papel sublimático, costumo usar esse, mas você pode usar o azul, você pode usar o H1, o que você tiver aí do outro lado. Eu vou entrar aqui na minha arte. Eu entrei aqui na minha arte. Vou deixar aqui. Vou dar uma olhada para ver se a configuração tá certa. Aqui eu acho que tá. Aqui a largura do papel é só 210 que tá fora. E aqui eu vou deixar 200, que a gente tinha deixado 200, né? Aqui eu vou subir um pouquinho. Eu vou diminuir só um pouquinho, porque ele vai pegar ali na hora do corte. Então, ó, diminuir para 150. Eu venho aqui, aperto aqui, ó, nesse quadradinho com um alvo, e ele já sai aqui pra mim. Aí aqui, antes de qualquer impressão, eu faço o teste. Geralmente eu uso um rascunho. Eu tenho algumas folhas aqui impressas. Geralmente eu uso o verso. Eu venho, ó, essa aqui é uma folha que eu posso usar ou não posso usar, mas eu posso usar como rascunho para poder fazer a impressão do avesso. Não, ó, eu tenho essa folha aqui, eu vou usar essa folha aqui, ó. Então eu coloco aqui na impressora. Eu dou um Ctrl P aqui no meu computador. Um Ctrl P. Eu acho que ela não tá ligada. Deixa eu só ligar. Aqui. Aí eu seleciono a impressora. Eu coloco em preferências de impressão, deixo configurações alta, geralmente ele fica aqui no alto, né? Mas se você quiser puxar para cá, não tem problema. Eu deixo aqui no alto para ele não jogar muita tinta, porque às vezes pode deixar com as marcas dos roletes, então eu deixo nesse só alto. Aqui, para usar o perfil de cor nesse programa da Silhouette, não tem como, então eu vou ignorar essa parte do perfil de cor dessa vez, para mostrar para vocês como é que faz o print cut no OBM aqui na Silhouette, mas o perfil de cores, só avisando, o perfil de cores não funciona no programa da Silhouette, tá? Vou deixar aqui, ó, espelhado, e vou fazer a verificação de jatos primeiro. Então eu venho aqui, aperto. Aqui, dá pra ver, né? Aqui é o preto, o amarelo, o vermelho e o azul. Não tem nenhuma linha faltando, tá perfeitinha. Ó, já tinha feito um aqui, ó, melhor pra visualizar. Então, ó, tá perfeito. O amarelo não dá pra ver direito, mas eu consigo ver que ele tá perfeito, ok? Aí aqui, essa minha impressora aqui, ela é uma L120. Ela não tem aquele suporte de papel aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar umas 300 folhas de papel sulfite aqui, para dar altura. Pode colocar livro, pode colocar qualquer coisa. Eu tenho essa caixinha que eu fiz, e eu vou colocar ela aqui, ó, que ela dá certinho. Então, eu vou puxar um pouquinho pra cá. Ó, e ela dá certinho aqui na parte do suporte. Eu venho aqui, pego uma folha. As minhas folhas sublimáticas, elas ficam guardadas para não pegar umidade. Eu só tiro na hora de
imprimir. Ó. Aqui. Aí eu pego a folha e coloco aqui, ó. Aqui. Ela tá colocada, posicionada. E agora eu preciso enviar para impressão. Aqui no computador, eu venho em principal, tá tudo configurado, espelhado, qualidade alta. E venho aqui, ó, imprimir. A impressão, ó, saiu perfeita. Vou deixar a impressora aqui de cantinho, porque daqui a pouco a gente vai usar ela de novo. Feito isso, eu tenho aqui o meu pedaço de... eu tenho aqui a minha folha, que eu vou fazer o OBM, mas eu vou fazer um recorte nela, para eu poder fazer o recorte no OBM. Então, eu venho aqui, vou colocar aqui retinho. E eu não faço o recorte aqui em cima da linha, eu deixo mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho mais. Deixar um pouquinho mais, 1,5 centímetro mais ou menos. E faço o corte retinho, tá? Então, eu não posso deixar torto. Ó. Então, fiz o recorte. Eu posso guardar isso daqui, eu posso reaproveitar, mas eu vou deixar aqui no cantinho para depois ver o que eu faço. Agora eu vou pegar o OBM. O OBM vem assim em rolo, eu já tinha mostrado aqui. Geralmente é vendido por metro. Aqui. Aí eu coloco o OBM aqui em cima. Vejo qual é melhor, se é assim ou assim. Como o desenho é quadrado, não tem muita diferença. Ó. Vou colocar aqui em cima. Pego o lápis. E faço umas pequenas marcações. Aqui. Ou, se você quiser também, você pode marcar com lápis, não tem problema. Vem aqui, ó. E marca com lápis. Prontinho. Deixar o meu desenho de lado. Agora eu venho com estilete. Você pode cortar com a tesoura, não tem problema, tá? Então, venho aqui, ó. Aqui e recorto. Prontinho. O OBM eu cortei na medida de 21 por 21.
Então, para fazer do OBM já tá pronto. Tem o OBM já cortadinho e o papel impresso. Deixa eu cortar aqui. Então, esse daqui é o nosso OBM. Eu vou deixar aqui de lado também. Para fazer o OBM, a prensa precisa estar a 190 graus Celsius e eu vou colocar 30 segundos. Ó, o OBM é aquele lá que eu recortei e o papel que eu imprimi. Os dois aqui. Eu vou apertar aqui só um pouquinho para tirar a umidade aqui de baixo. Aí eu coloco os dois assim, ó, a parte do tecido virada para a parte do desenho. Então, ele vai ficar assim, desse jeito, tá? Aí, eu já venho com um teflon, ó, coloco os dois assim, e já coloco o teflon aqui em cima. Vou prensar 190 graus, 30 segundos. Tiro com cuidado. A prensa ainda tá quente, então eu tenho que tirar com super cuidado. Ó. Ele fica assim, ó. E ele fica aqui, ó, com as marcas de registro. E eu já posso fazer o recorte. Aqui, eu já vou preparar a minha plotter para fazer o recorte. Então, eu vou precisar do OBM, que acabei de fazer a prensagem. Vou precisar da base. Então, eu vou colocar aqui em cima da base. Eu ajusto. Se for papel A4, geralmente eu coloco na linha do A4. Se for carta, eu coloco na linha do carta. Como a minha base, ele não tá com uma cola muito bem firme, eu vou colocar uns pedacinhos de fita crepe, tá? E eu vou fazer o teste de corte aqui nessa parte aqui de baixo. Eu já tenho uma pré-configuração do OBM, porque eu já cortei ele uma vez. Então, eu venho aqui, ó. Deixa eu só passar pra vocês qual é. Aqui. Toque 0 OBM. Eu corto na lâmina 1, força 25. Tá bom? Mas eu vou fazer o teste de corte pra não ter problema. Fazer um testezinho. Aqui eu vou olhar pra ver se ele cortou. Cortou, ficou perfeitinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui ele não cortou, tá vendo? Que é a máscara. Então, eu venho e coloco ele aqui de novo. Eu vou fazer o corte. Antes de tirar, eu só gosto de confirmar para ver se ele realmente cortou. Ó. Cortou, ó.
perfeito. Ops. Aí eu já tiro aqui. Aqui. Vou guardar minha base. Vou deixar minha base aqui. Vou guardar os pedacinhos de fita. Pode ser que eu use depois. Aqui. E agora eu preciso depilar esse filme. Então, ó, eu preciso depilar esse OBM. Então, o que que eu faço? Eu vou cortando aqui. Ó, e eu tiro. Tirando aqui. Esse OBM, quando eu levo ele na prensa, ele fica com umas marquinhas de cola aqui nas extremidades. Então, eu venho aqui, ó, e faço o corte da borda dele. Faço esse corte. Se você não for usar o liner, não precisa fazer esse corte. Mas como eu vou usar o liner para usar como máscara, eu fiz esse corte. Para tirar o OBM daqui, eu viro ele assim e venho puxando, seguro o tecido, ó, seguro o tecido. E veio puxando o liner, ó. Aí eu coloco o tecido, o OBM, aqui em cima da minha mesa. Dou uma esticadinha. Deixa eu pegar minha espátula. Ó, dou uma esticadinha. Assim. Aí eu coloco o meu liner aqui em cima para levar ele lá na prensa. Coloco assim com a espátula, venho puxando. Tiro todas as bolhas, não deixo o OBM amassar. Nossa, ele colou tão bem ali que não quer sair. Então, eu vou fazer assim. Vou colar ele aqui. Aí, eu venho aqui e vou passando a espátula. Tá? Só pra ele grudar aqui, pra eu poder levar ele lá na prensa. Aqui. Ele dá uma dobradinha aqui, mas acho que não tem problema. Agora, eu tô com a minha prensa 160 graus para fazer a aplicação do OBM. Então, eu preciso colocar o meu algodão aqui
Vou colocar aqui. E eu vou vir com o meu OBM. Coloquei assim, ó. Ops, tá soltando. Mas eu coloquei a máscara por cima, tá? Então, eu venho aqui, coloco o OBM. Colocar o OBM aqui. Eu costumo pegar uma espátula e fazer assim, ó, pra tirar as bolhas, sabe? Coloco assim, coloco o Teflon e eu vou colocar somente 15 segundos. Então, 15 segundos. Prontinho. Aí eu tiro. Aqui, ó, o liner, ele ajuda a tirar as bolinhas, mas ele também ajuda a não passar tinta, ó, a tinta dele pro Teflon, tá? Então, ele é meio que um protetor. Ó, ficou assim, ó. Depois eu mostro pra vocês direitinho, ó. Ficou bem grudadinho, tá? O acabamento dele, como a gente fez... O acabamento dele, como eu fiz o recorte na plotter, ficou perfeito. Essa foi a aplicação do meu OBM Toque Zero no tecido de algodão. Para esse processo, eu gastei uma folha de papel H3. Essa folha de H3, ela custa R$44. R$44 100 folhas. Como eu gastei somente uma folha, eu tenho que fazer o cálculo desse X. Então, é regrinha de 3. X igual a 44 dividido por 100. X igual a 44 centavos de folha. Aqui nesse processo também, eu gastei a tinta. A tinta custa R$166, 400 ml de tinta. Para 400 ml de tinta, eu consigo fazer em torno de 400 impressões. Às vezes é mais, às vezes é menos, depende muito de quanto você carrega de tinta na impressão, mas a média é 400 impressões. Sabendo disso, como eu fiz uma impressão só, eu tenho que saber quanto eu gastei em reais, aqui reais. Então, eu faço uma regrinha de 3 também. X igual a 166 vezes 1, que é uma impressão aqui, dividido por 400. Essa conta, 166 vezes 1, dividido por 400, me dá X igual a 42 centavos. Aqui eu arredondei, ok? Então, isso daqui eu gastei de tinta e aqui eu gastei de folha. Fora esses dois produtos aqui, que é a tinta e a folha, eu tenho o valor aqui do OBM, ó. O OBM vem assim em metro. O valor do OBM, vou colocar aqui, OBM, ele é 47 centímetros por 100 centímetros. Isso daqui, ele tem o valor de R$34. Para fazer esse coração aqui, eu tive que gastar um pedacinho do OBM na medida de 21 centímetros por 21 centímetros, que eu quero saber quanto custa, que é o meu X. Como eu faço esse cálculo? Eu multiplico
esse e esse. 47 vezes 100, que é 4.700 centímetros quadrados. Depois eu multiplico esse com esse, 21 vezes 21, 21 vezes 21, vai me dar 441 centímetros quadrados. Aí, aqui eu faço a regra de 3. X igual 34 vezes 441, dividido... Voltando, 4.700x é igual a 34 vezes 441. 4.700x é igual, vamos fazer essa multiplicação? 34 vezes 441. Vai me dar 14.994. Aí, eu pego x... 14.994 e divido por 4.700, que isso vai me dar 3,20. Eu tô arredondando aqui, ó, porque tem um monte de números aqui, então vai dar 3,20. Então, de OBM, ó, eu gastei 3,20 OBM. Então, quais custos eu tenho para fazer a aplicação do OBM? Eu tenho a folha, que custa 44, a tinta, que é 42, o OBM, que custa 3,20. 44 mais 42 mais 3,20. Eu tenho um custo de 4,06. Esse aqui é o custo total. Agora, vamos ver. Agora, eu vou fazer com vocês. Vou mostrar para vocês quantos processos eu fiz. Eu fiz a arte. Ok. Depois, eu fiz a impressão. Depois, eu levei para prensa. Depois, eu fiz o recorte. Isso aqui tanto faz, pode ser plotter de recorte, pode ser na tesoura, pode ser no estilete, mas teve o processo do recorte. E levei mais uma vez na prensa. Então, para fazer o processo do OBM, eu fiz 5 processos. No custo de 4,06.